O PT está preparando seus ataques a Michele Bolsonaro, mas não somente o partido de Lula, porque a família Bolsonaro também já começa a olhar com desconfiança a esposa de Bolsonaro, principalmente o Flávio. Começou a ter uma percepção dentro da família Bolsonaro que a Michele quer herdar ou tomar para si o bolsonarismo a partir de 2023. E nesse final de semana ela já deu uma cutucada no Carlucci. O bicho tá pegando na família e eu sei que você adora quando a família Bolsonaro começa a ter confusão e só por isso já vale o seu like. E será que essa confusão dentro da família vai atrapalhar a campanha de Bolsonaro? Eu acredito que sim. O que você acha? Coloque nos comentários. Porque vocês têm acompanhado que a Michele ela tá ficando muito popular. Ela tem aparecido nas campanhas do Bolsonaro, tem discursado nas igrejas, tem lançado fake news contra o Lula, também contra a Janja. E aí, pessoal, vocês sabem que a família Bolsonaro ela é desconfiada uns dos outros, óbvio. Porque no início dos anos 2000, o Bolsonaro propôs para os filhos dele que eles se voltassem contra a mãe. Na disputa no pleito de 2000. O Carlucci topou, o Flávio e o Eduardo não toparam. Então já tem uma conversa muito esquisita na família Bolsonaro. Inclusive, os 3 primeiros filhos não gostam do Jair Renan, que é o filho 04. Então a família olha um para os outros com desconfiança. Só que a Michele tem sido creditada nesse momento como uma das esperanças do Bolsonaro e também como a responsável pela melhora de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de votos. Se bem que ele não ficou tão assim, tão bom, como saiu a pesquisa hoje pela manhã, link aqui no card da FSB e hoje sai o IPEC, vamos ficar atentos com relação a isso. E aí o Flávio Bolsonaro começou a olhar para Michele e falar o seguinte, essa mulher tá querendo pegar o bolsonarismo para ela. Ela tá querendo herdar, porque ela tá colocando as asinhas de fora. E nós temos que lembrar também que a Michele Bolsonaro vetou a mãe do Flávio, a Rogéria Bolsonaro, de ser a suplente do Romário. E qual era o plano? O plano é, caso o Bolsonaro se tornasse presidente da República, o Romário poderia virar ministro ou disputar a prefeitura do Rio de Janeiro em 2022. Assim, a mãe deles, a Rogéria, que é a mãe do Flávio, do Eduardo e do Carlucci, poderia ser senadora, corrigindo assim aquele problema que eles tiveram lá no início dos anos 2000. A Michele falou não, ela vetou. E mais ainda, a costura em torno do apoio do Ibanez Rocha para a Flávia Arruda ser a candidata de Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal foi feita pelo Flávio. Só que a Michele não quis que isso acontecesse. A Michele queria que a Damares fosse a candidata e a Damares registrou hoje a candidatura dela ao Senado com o apoio da Michele. Uma traição ao Bolsonaro que a Michele participou. Link aqui no card. E o Flávio já falou pro Bolsonaro. Essa é uma informação do site Metrópolis. Olha, você pode apoiar quem você quiser. Eu vou sair às ruas com a Flávia Arruda e vou boicotar e vou atacar a candidatura da Damares. Não importa o que a Michele ache. Então Michele e Flávio Bolsonaro estão em pé de batalha dentro da campanha do Bolsonaro e dentro também do Palácio da Alvorada. Mas não só isso. E aí você tem que dar o like e se inscrever no vídeo. Porque teve um encontro de Dia dos Pais nesse FDS e a família Bolsonaro estava em peso. E aí teve até a foto que a Michele publicou em uma rede social. E a Michele falou o seguinte, ai, estão todos aqui, menos a Laurinha que está com o avô. Menos a Laurinha? Mas estava o Flávio, estava o Eduardo, estava as noras e até o Jair Renan. Que a Michele não gosta muito dele, mas o Carlucci e a Laura não estavam, só que a Michele só lembrou da Laurinha e esqueceu o Carlucci. E a internet começou, mas cadê o Carlucci? O que acontece, pessoal, é que a Michele não se bica com o Carlucci. O Carlucci em 2021, ele ficou morando no Palácio da Alvorada durante meses. Meses! Por quê? Porque o Bolsonaro tinha medo que o Carlucci fosse preso. Então ele guardou o Carlucci lá no Palácio da Alvorada e caso qualquer ordem de prisão vinda do Alexandre de Moraes fosse atingir o Carlucci, o Bolsonaro não ia permitir. Só que enquanto o Carlucci estava no Palácio da Alvorada, ele ficava se atritando com a Michele. Uma situação já muito esquisita. Lembra quando o Bolsonaro ficou internado para desobstruir o intestino? O Carlucci ficava com o Bolsonaro e ele atrapalhava a intimidade dele com a Michele. E a mesma coisa no Palácio da Alvorada. Então Carlucci e Michele não se bicam. E como ela não se bica com nenhum dos filhos. Porque todos os filhos do Bolsonaro são políticos. E também o Jair Renan, que é o 04, quer entrar na política. Então há um espólio muito grande dos Bolsonaros. Inclusive a mãe do Jair Renan, a Ana Cristina Vale, a segunda esposa do Bolsonaro, aquela que sabe tudo sobre as rachadinhas, também quer entrar na política. E a Michele não estava querendo permitir que isso acontecesse. Então há uma disputa grande
pela herança política do Bolsonaro. E os filhos olham para Michelle e estão pensando que ela também pode querer pegar para ela o bolsonarismo a partir de 2023, em caso de derrota do Bolsonaro, ou até em 2026, no próximo pleito. Então há uma confusão imensa dentro da família Bolsonaro e claro que isso tende a atrapalhar a campanha. Eu quero que você não me atrapalhe se inscrevendo no canal. E por que a campanha pode ser atrapalhada? Por conta dessas confusões internas. Vocês sabem que o Flávio e o Carluccio já estão em confusão também, porque o Carluccio tem uma perspectiva para a campanha do Bolsonaro, o Flávio tem outra. E são perspectivas antagônicas. Já expliquei também essa briga, o link vai ficar aqui no card. E agora é mais um elemento de desgaste em um momento que o Bolsonaro, claro, nas próximas pesquisas que nós vamos ter Datafolha, IPEC vai ser a primeira, então não vamos conseguir comparar com os cenários anteriores. O Bolsonaro vai crescer. Só que o crescimento do Bolsonaro, como nós já vimos hoje, ele é um crescimento que já se esgotou baseado na redução do preço do combustível, do ICMS. Vai haver um crescimento agora no Auxílio Brasil, mas quanto que vai ser esse crescimento? Eu acredito que o Bolsonaro estagne nos 37%, baseado na mais alta aprovação do governo lá em 2020, entre junho e julho. E aí o Bolsonaro, sem ter mais o Auxílio Brasil para onde crescer, ele vai ter que apostar nas notícias falsas. E essas notícias envolvem a Janja, a esposa do Lula. Porque o Bolsonaro ele não pode deixar de atacar algo. Como vocês viram no meu vídeo hoje pela manhã, os ministros do Supremo sabem que o Aras vai proteger o Bolsonaro. Só que essa trégua que o Bolsonaro está propondo com o STF, ela é temporária. Primeiro, o link aqui no card para entender essa história do Augusto Aras, que ele deu carta branca pro Bolsonaro cometer qualquer delito. E o Bolsonaro, ele tá propondo uma trégua com o STF para não atacar o tribunal, porque ele precisa pegar o apoiador menos radical. Aquele que não gosta do discurso agressivo do Bolsonaro e radical. Então ele vai fazer uma trégua e vai começar a atacar a Janja. Só que ele não vai extinguir os ataques porque os próprios ministros do STF sabem que o Bolsonaro faz campanha com o ataque. Só que se o Bolsonaro começar a atacar a Janja, como isso já está indicado, eles vão levantar notícias falsas sobre a Janja, associá-las a que ferem a perspectiva ou a percepção, os valores cristãos. Para alguns cristãos, porque não são todos, porque o cristão prega liberdade e tolerância, inclusive tolerância religiosa. Eles vão fazer isso com Michelle, inclusive já começaram a soltar notícias aí falsas que o Lula fechará igrejas, uma mentira toda. Só que se esses ataques à Janja se intensificarem, a campanha do PT vai soltar também os podres de Michelle, porque eles já levantaram toda a capivara da Michelle. Aí você vai atacar a Janja? E aquela avó, Michelle, que você deixou no hospital? Que você não tirou, ela ficou no corredor do hospital deitada num leito, numa maca. Hã? E os seus problemas lá com o primo, Michelle? Hã? E os seus problemas? E os problemas da sua família? De falsificação ideológica e outros problemas mais ilícitos aí? Hã? Você quer bater de frente? Vocês vão atacar a Janja? A gente também tem um contra-ataque contra vocês. Então essa é a situação do momento. Michelle vai se expor, está se expondo, está crescendo e vai começar a levar burdoada também, porque prego que se destaca leva martelada. O quanto Michelle vai aguentar levar essas marteladas? Porque elas não virão somente do PT, mas também da própria família Bolsonaro. Vamos observar até que ponto Michelle vai aguentar, porque ela aguentou levar R$ 89 mil na poupança via Fabrício Queiroz, mas e o resto? Ela aguenta?